Eu vi esse filme a primeira vez há 10 anos e agora eu pude retornar a ele e conferir a genialidade do Sr. Rouleau, ou melhor, do Jacques Tati. Hollywood big shot's gonna give you what you want. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Frankly, my dear, I don't give a damn. O filme é Meu Tio, foi lançado em 1958. Ele é, teoricamente, o primeiro filme em cores do Jacques Tati. Vamos lembrar que o Tati tentou, né, no final dos anos 40, quando ele fez o seu primeiro longa-metragem, O Carrossel da Esperança, também uma experiência com cores, mas que naquela ocasião acabou não dando certo. E só mais tarde, nos anos 90, o público pôde conferir uma versão do Carrossel em cores. Então, teoricamente, o primeiro filme em cores de verdade do Tati, ele pôde explorar as cores, e na minha visão explorou isso muito bem, é o Meu Tio. E entre esses dois que eu citei, o Carrossel e Meu Tio, ele fez As Férias do Senhor Rouleau, que é também um filme genial, é um filme belíssimo. Mas hoje aqui o meu foco é o Meu Tio, e o meu foco são algumas questões, né? Eu estou fazendo aqui uns vídeos, já fiz nas semanas anteriores, focados mais na linguagem cinematográfica, né? Focado em alguns pontos para ajudar o espectador a compreender a grandeza do filme e por que algum cineasta, um determinado criador, escolhe um tipo de enquadramento, um tipo de forma mesmo para abordar o seu filme, para fazer e para mostrar, sobretudo, a história que ele deseja contar. E no Meu Tio, as escolhas do Jacques Tati, gênio que era, né, Jacques Tati, são muito claras, elas são muito evidentes. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes, deixa eu lembrar aqui do que trata o filme, né? Vamos falar um pouquinho para quem não viu, quem está entrando agora nesse universo do Meu Tio ou da obra do Jacques Tati, que é imensa, que apesar de ele ter feito poucos filmes e sempre ter dado um espaço relativamente grande, ou grande mesmo, entre um filme e outro, é uma obra incrível. É um legado incrível de um cineasta francês, um dos grandes, se não o maior, né, cômico francês de todos os tempos. Estou para dizer que seja ele sim, tá? Lembrando que o Tati ele veio da escola do burlesco, né? Essa tradição ela vai ser tomada no cinema americano, ainda em suas raízes, pelo Mark Sennett e por extensão ao Charles Chaplin, que começou com o Sennett na Kate Stone e que, sem dúvida nenhuma, se adaptou muito bem a essa forma burlesca, ainda no cinema mudo, e, portanto, uma comédia física, uma comédia de ações. E isso também ajuda a gente a entender muito porque o Jacques Tati falava tão pouco, ou melhor, né, porque o Sr. Rouleau falava tão pouco, que é o grande personagem que ele criou e que vai aparecer pela primeira vez nas férias do Sr. Rouleau. Lembrando que no Carrossel da Esperança ele faz o papel de um carteiro, não do Sr. Rouleau, mas no filme seguinte, né, As Férias do Sr. Rouleau, aí sim a gente é apresentado a esse personagem mítico, e depois, na sequência, o Meu Tio, ele continua com esse personagem que depois a gente vai ver ainda no Playtime, né, no tempo de diversão, nos outros filmes dele. O Meu Tio, ele conta a história desse senhor Rouleau, né, do senhor Rouleau, e da relação dele com a irmã dele, com a família dele, né, a irmã, o cunhado e o sobrinho. Né? E o filme chama Meu Tio porque o meu tio é justamente o Rouleau. E no centro desse filme está justamente a relação entre o menino, a criança e o Rouleau, o tio, né? O que justifica aí o título. Mas apesar dessa relação, né, adulto-criança, uma relação que dá certo e uma relação que às vezes me leva até a pensar no Sr. Rouleau como um ser infantilizado, porque ele vive em um universo à parte. Ele vive em um universo muito próximo do universo das crianças, né? Mas eu acho que o ponto central desse filme, e é isso que eu quero tratar aqui, e falar como o filme representa isso visualmente, é justamente no que toca a crítica que o Jacques Tati, de uma maneira genial, faz à modernidade, faz às máquinas, faz a uma nova forma de vida do francês da época. E eu acho que isso transcende a França, não só do francês, mas de outros vários países. Né? Uma forma de vida vazia e uma forma de vida baseada no consumo, na estética, no design. E é isso o que ele vai criticar aqui, colocando aquele personagem do Rouleau, digamos assim, fora daquele tempo, né? Um personagem de um outro tempo, de uma outra França, que ele vai também mostrar aqui, né? Essas duas Franças,
que são, digamos, separadas por um muro quebrado, né? Essa imagem do muro quebrado, por sinal, pelo qual Tati, pelo qual Rouleau, né, na verdade, passa, toda vez que a gente atravessa ou vê aquela imagem do muro quebrado, parcialmente quebrado, né? E aqui numa representação dessa França velha que está sendo parcialmente derrubada ou quase já derrubada, tem uma cena, não sei se é a primeira vez que aparece, não me lembro agora, talvez seja a segunda vez que aparece esse muro quebrado no filme. Quando o Rouleau passa por esse muro, uma das ações dele é pegar um tijolo do chão e colocar em cima do muro. Como se ele quisesse reerguer aquele muro. Como se ele representasse ali uma tentativa de reerguer aquela velha França contra uma nova França para além daquele muro quebrado, para além daquele rompimento. E que quando ele passa por aquele muro, ou quando a gente vê aquele muro e um veículo passando atrás, ou uma bicicleta atrás, né, na rua, a gente percebe que ali o personagem, a pessoa que está passando por ali, ela está se deslocando da velha França, onde vive o Rouleau, com aqueles predinhos antigos, né, para a nova França, onde vive a irmã dele com o cunhado. A gente tem que perceber, ao analisar aí o meu tio, uma predileção, uma preferência do Tati pelos planos mais abertos, né? Pelos planos gerais, planos em conjunto, até mesmo pelos planos médio, né? Ou seja, aqueles planos que mostram o ator de corpo todo. Em alguns momentos ele vai fazer plano americano e, pelo menos até onde eu me lembro aqui, a gente não vai ver nenhum close no filme, né? Não tem nenhuma aproximação extrema desses personagens. O Tati encara o cinema dessa forma, né? Como um movimento de peças no espaço, como um tabuleiro, né, onde ele vai mostrando aqueles personagens se deslocando. De novo, né, fazendo a gente pensar aí nessa comédia física, na comédia burlesca, que valorizava a ação, o movimento, e não tanto a psicologia dos personagens. E fazendo, claro, a sua crítica social, que, como eu disse, é muito forte. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui, no que eu digo que o Jacques Tati faz, né, a sua crítica a essa modernidade, a esse mundo de máquinas em que o homem passa a viver, e mundo que em algum momento vai engolir o próprio homem, né? Como se o homem, é como se na crítica dele ele nos dissesse que o homem será devorado pela sua própria criação, né? Como se a criatura fosse devorar, vigiar e punir a sua própria criação nesse mundinho moderno e quadrado que o homem criou. E a questão da profundidade, da forma como o Tati vai enquadrar esse universo, ela é fundamental para a gente entender aqui essa crítica. A gente começa aqui, e eu começo mostrando para vocês dois quadros diferentes, tá? Duas imagens diferentes, para a gente ver como o Tati ele vai filmar em plano geral, tanto a casa da irmã, onde a irmã vive, quanto a casa em que ele vive, ou melhor, o predinho, né, que ele vive, na verdade ele mora no último andar, e perceba como o Tati ele vai mostrar o rito de passagem para dentro desses espaços e como ele vai mostrar o deslocamento desses espaços. Na primeira casa, na casa da irmã, a gente percebe que que é aquele espaço que o Tati ele enquadra de cima para baixo, um pouco ali inclinado, mostrando o espaço em sua profundidade, dando uma profundidade do portão até a porta efetivamente da casa e revelando ali também a parte superior da casa, que tem aquelas duas janelas que depois ele vai usar ali como se fossem olhos, né? Os olhos daquele grande monstro que está observando as pessoas que passam por ali. Em contraponto, a gente tem o predinho do Tati, que é filmado, é mostrado de maneira chapada, não de cima para baixo, mas de frente, mesmo de forma chapada. Se o movimento das pessoas dentro daquele universo do primeiro, da casa, era mostrado de uma maneira em que a gente percebia o deslocamento dessas pessoas pela profundidade, ou seja, do ponto do portão até o ponto da porta, circulando ali naquele quintal, repleto de curvas, né, aquele chão de curvas falsas. No outro lado a gente vê um predinho chapado, né, e a gente vê o deslocamento perfeito do Tati, quarto a quarto, passando por ali. Ele já faz um contraponto claro entre essas duas Franças. A antiga França, que mais parece uma caixinha de fósforo, mas pela qual a gente entende o deslocamento e nos remete ao antigo cinema mudo, clássico, físico da comédia muda, contra aquele mundo de profundidade.
né? Aquele mundo em que a gente percebe o deslocamento, em que tudo mais parece um jogo de xadrez ali, as peças se movendo pelo espaço. Como eu disse, dentro da casa da irmã, aquela casa supostamente moderna, né? A gente tem aqueles caminhos pelo chão, as pedras, né? Demarcando ali o espaço pelo chão, e aquilo, claro, obviamente, mais parece um caminho desnecessário, né? Cheio de curvas. É o homem servindo ao visual, servindo ao design. E em vários momentos, o Tati ele vai mostrar para a gente esse efeito, né? Do design, da tentativa de dar ordem, de você criar um caminho, criar uma linha para que você possa percorrer. E o homem acaba se tornando, né, vítima dessa própria linha, desse próprio caminho que ele traçou. A gente vai ver isso claramente nas sequências do trânsito, que o Tati sempre mostra também de cima para baixo, né, aquelas fileiras de carro, depois aquela situação em que as crianças, de novo, mostrando a importância da infância, as crianças vão fingir um barulho para que causem uma confusão no trânsito, ou seja, são as crianças que estão rompendo com aquela fila perfeita de veículos, daquele mundinho moderno e quadrado. E depois a gente vai ver isso claramente na sequência em que o Tati vai fazer a entrevista, ou melhor, o Rouleau, né, vai fazer a entrevista de emprego na empresa em que o cunhado é gerente, tem um cargo lá importante. E ali a gente percebe que na sala do RH o Rouleau deixa algumas pegadas no chão, inclusive na mesa. Visualmente, nada mais é aquilo de que uma maneira do diretor, do Jacques Tati, mostrar pra gente que aquele personagem, o Rouleau, ele está tentando encontrar um outro caminho, né? Quebrando o caminho estabelecido. Por isso que você vê pegadas até em cima da mesa. Não dá para entender, né? Por que aquele cara cria aquelas pegadas? E ali fica óbvio que aquele personagem está tentando escapar. Ele está tentando encontrar um outro caminho, que não é aquele caminho que querem lançar ele. Ele não serve para aquele mundo, né? O Tati é um personagem, o Rouleau é um personagem de outro universo, não daquele universo. E quando ele sai da sala com medo, né, e depois sai da empresa, a gente percebe que ele toma justamente, coitado, né, ele toma aquele caminho que foi demarcado no chão por onde ele passa. De novo, né, salientando esses caminhos fictícios, desnecessários, criados aí pelas pessoas, pelos homens. E voltando à casa, né, de novo, né, aquela casa em determinado momento, com aquelas duas janelas que se abrem, ela vai ganhar, né, visualmente falando, claro, entre aspas, aí vida própria. Naquela sequência, principalmente na sequência em que o Jacques Tati ele entra à noite na casa, a irmã e o cunhado ouvem um barulho, acendem a luz, abrem a janela, né? E a cabeça, tanto a cabeça da irmã quanto a do cunhado, simbolizam o movimento dos olhos, né? E aí a gente vê que aquela casa realmente ela se transforma como se ela fosse ali então um ser vivo. De novo, salientando essa ideia de que a criação humana agora passa a perseguir o homem, né? A vigiá-lo. Dentro dessa ideia de vida própria, a gente tem de novo uma outra situação, que é a situação da garagem, né? Vamos lembrar que a irmã do Rouleau, ela compra um portão novo, um portão automático para a garagem, onde vai ser colocado aquele carro novo também, que foi comprado pelo cunhado. E essa garagem ela é acionada por sensor. Quando você passa pelo carro, ela abre. E tem um momento hilário no filme, logo próximo do fim, em que a irmã e o cunhado ficam presos dentro dessa garagem. E, de novo, ela tem a garagem, né, ela tem duas janelas. E eles ficam com as cabeças ali presos. De novo, salientando essa ideia de que a tecnologia está aprisionando as pessoas e que as pessoas, no fundo, não têm controle da tecnologia. E um outro exemplo claro é na fábrica, né, que o Jacques Tati, ou melhor, o Rouleau, ele tem que cuidar da máquina que está ligada, só que a máquina começa a produzir aquelas mangueiras de borracha, e a mangueira começa a sair pela porta e se aproximando dele. De novo, como se a mangueira tivesse ganhado vida e estivesse ali como uma serpente muito próxima de atacar. E depois, quando ele vai tentar desligar a máquina, resolver o problema, assim como Chaplin em tempos modernos, ele não vai conseguir, vai virar uma confusão ali, um enorme problema, e o filme, de novo, vai nos colocando essas questões do conflito homem-máquina, homem-modernidade, e salientando que aquele personagem do velho mundo, o Sr. Rouleau, ele não cabe de jeito nenhum nesse suposto
ambiente moderno. Nesse filme, gente, é muito importante, por isso que eu falo, né, que estudar a linguagem cinematográfica é importante para a gente captar essas questões e entender por que o cineasta ele utiliza determinada forma em determinado momento, aonde ele coloca sua câmera. E não é só isso, tá? Claro, obviamente. A direção de arte é muito importante e também a fotografia é muito importante. Eu já até citei aqui questões de profundidade de campo, da fotografia, que o Tati usa bastante essa fotografia em profundidade, ou numa distância suficiente que ele consiga colocar no mesmo quadro várias pessoas, desenvolvendo ali entre elas, como se ele dissesse pra gente que sem o uso do corte, sem o uso da montagem, ele conseguisse contar ali pra gente diferentes histórias, né? A gente percebe o deslocamento daquelas pessoas pelo espaço. Tem uma questão que eu gosto muito, e eu acho muito interessante a forma como ele filma esse momento, que é a questão do pássaro, né? O pássaro que canta na janela dele, lá na casinha dele, que eu falei para vocês, né? O predinho chapado. Tem um momento emblemático em que ele entra na casa, a gente não vê o apartamento dele como é, a gente vê primeiro ele na janela, de baixo para cima, e aí ele inverte um pouquinho a lógica, né? Aí ele vai fazer o chamado contre-plongée ali, mas não 90 graus, obviamente, não totalmente inclinado, mas um pouco inclinado. E a gente ouve o barulho do pássaro. E conforme ele move a janela, e a luz, né, que reflete na janela bate no pássaro, chega ao pássaro que está numa gaiola na parede da frente, o pássaro começa a cantar. E aí o Jacques Tati corta para dentro do apartamento. De novo, ele não deixa a gente ver o que tem dentro daquele apartamento. Mas ele mostra de costas o Sr. Rouleau e a gente percebe lá na frente o pássaro também. E a gente consegue ver, de novo, esse é apenas um, tá, dos exemplos desse universo de camadas, de profundidade que ele vai nos colocando. E aí tem uma questão interessante também, né? Conforme a luz bate no pássaro, o pássaro começa a cantar. É como se o Jacques Tati dissesse pra gente que aquele universo está em harmonia, que aquela velha França ela está em harmonia com aquela natureza. E aquele é um pássaro verdadeiro, é um animal verdadeiro. Ou seja, é justamente o contraponto do peixe mecânico que está na casa da irmã. Né, que para funcionar, digamos assim, né, ele precisa ser ligado para sair água dele. E ali tem uma questão, uma crítica incrível que o Tati faz, né? Porque o peixe ele só é ligado, acionado quando vem visitantes. Quando são pessoas conhecidas da família ou empregados, aí não ligam o peixe. Quer dizer, é apenas uma mera questão estética, né? Uma questão de se exibir ali ou mostrar como se aquilo fosse uma obra de arte ali, um chafariz a serviço puramente de uma estética, mas uma estética vazia, que no fundo aquilo não tem utilidade para nada. É apenas, né, algo ali excêntrico naquele universo, naquela casa que eu particularmente não acho nada bonita, acho uma casa super estranha. E para terminar, né, nesse confronto entre velho mundo, novo mundo, modernidade, antiguidade, a gente não pode esquecer de questões importantes aqui que o Tati nos indica também. Quando o filme começa, durante os créditos, vamos lembrar que a gente está ouvindo o som de obras. Né? Por trás dos créditos, a gente vê ali as máquinas trabalhando. São as máquinas de uma nova França derrubando os prédios e erguendo novos prédios, novas casas de uma nova França. E no final a gente vai ver algo semelhante. Né? Quando o Tati, quando o cunhado dele vai buscar ele para levar ele para o aeroporto, tanto na ida quanto na volta, a gente vê homens da construção civil quebrando uma casa antiga. De novo, nessa ideia de que essa velha França está sendo suplantada, está sendo colocada para baixo. E que provavelmente será construído algum prédio novo, moderno, alguma arquitetura moderna, que certamente o Jacques Tati detestava. Então tá aí, gente. Eu acho que por questões visuais, algumas apenas que eu trouxe aqui hoje, a gente pode entender muito e se aprofundar muito em um filme. E vejam Meu Tio, que é uma comédia, continua uma comédia adorável, para os nossos tempos ousada. É um filme feito de uma comédia física, como hoje não se faz mais. E ousado porque, como eu disse, pelas escolhas dos planos, pelo deslocamento, pelo tempo dos planos também, né? De um corte para outro, a própria decupagem que o Tati propõe, na maneira como ele dirige,
é muito ousada para os nossos tempos, né? Totalmente fora, ou quase totalmente fora dessa nossa linguagem preponderante, eu diria assim, no cinema atual, sobretudo no cinema americano. Portanto, vejam aí Meu Tio, uma obra de arte do diretor Jacques Tati. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso gostaram, indiquem, tá? Para quem vocês conheçam, compartilhem e ajude aí eu aqui pela página Palavras de Cinema, né, que é pela conta no YouTube, também pelo site palavrasdecinema.com, a divulgar a sétima arte. Semana que vem tem mais e eu aguardo você aqui no canal. Um abraço.